os crimes investigados, a tipificação, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, tem essas tipificações. Mas há o cometimento agora, presentemente, ou em curso, de atos requisitos para a prisão preventiva que atrapalhariam, tentariam obstruir a investigação? No caso de Bolsonaro, tudo mais constante, não. E no de Braga Neto? Aí sim. E aí, meu queridíssimo Gabriel Werner, a gente vai discordar. O inquérito da Polícia Federal, a investigação não está finalizada. São coisas diferentes. O indiciamento foi feito porque a Polícia Federal considerou que, com base no trabalho, na apuração feita até aqui, haveria elementos suficientes para indiciar Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, há elementos suficientes para determinar que a hipótese da Polícia Federal se sustenta. Mas a investigação continua. A investigação não foi concluída com o indiciamento. Aliás, é importante fazer essa distinção, porque em função do indiciamento e da comprovação, do choque de versões, né, daquilo que Mauro Cid, o principal delator, falara, e do conjunto de elementos colhidos em função do conjunto de operações, inclusive aquela que antecedeu o indiciamento, entre outros, de Bolsonaro e de Braga Neto, em função disso, surgiu a necessidade de ouvir adicionalmente Braga Neto. Desculpa, de se ouvir adicionalmente Mauro Cid. Então é importante ter clareza sobre o ritmo dessas coisas. No caso de Braga Neto, a Polícia Federal sustenta que continuamente havia, daí o perigo da liberdade, havia da parte do general Walter Braga Neto uma tentativa de interferir na investigação. O que significa interferir na investigação? E aí, sim, pesando sobre requisitos para prisão preventiva. Braga Neto teria feito carga no pai de Mauro Cid, general Lorena Cid, em busca de informações sobre a delação para articular versões, para que não houvesse tanta contradição nos depoimentos. Vamos lembrar que, e essa é a razão porque eu considero, eu repito aqui para vocês, eu sou ou tento ser rigoroso relativamente à prisão preventiva. O divisor de águas para a prisão preventiva de Braga Neto, a razão por que ele não fora preso quando da operação que prendeu, por exemplo, ou outro general, Mário Fernandes, o divisor de águas para que isso acontecesse, para que a prisão agora ocorresse, o divisor de águas foi a nova delação de Mauro Cid. Em algum momento, o Gabriel Werner faz uma referência importante, e o João Paulo Mendonça também me falou sobre isso ao longo do fim de semana, sobre o que seria pesca, né? Pesca probatória. Tentativa de, e isso ficaria claro segundo os críticos, e a gente precisa ter isso sempre em mente para aguçar o nosso espírito crítico. Mauro Cid faz a delação, várias etapas de delação de Mauro Cid, e nisso consistindo, disso vindo a crítica segundo a qual, nessa sequência de delações, se forçaria, Dias Toffoli falaria em tortura, né? O ministro Dias Toffoli, se forçaria ou se induziria Mauro Cid a entregar mais do que ele entregara. Tudo isso tem de ser considerado na crítica que
que a gente faz. Mas esse é o ponto divisório importante. Após a apresentação do relatório final da Polícia Federal, relatório final com indiciamento, a Polícia Federal, diante de novas provas, identificou que o general Braga Neto atuara para impedir ou embaraçar as investigações em curso. Fatos novos de uma investigação que, independentemente do indiciamento feito, investigação que continuava em curso. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele chama de novos e importantes fatos. E tudo isso, repito, meu querido Gabriel Werner, deriva da evolução da delação de Mauro Cid. E a ideia de evolução da delação de Mauro Cid merece, sim, a nossa atenção, porque pode sugerir a insistência, a reincidência, uma forçação para que ele entregasse, falasse algo que originalmente ele não falara. Qual é a tendência natural disso? Isso ocorreu, vocês vão se lembrar disso, que quando há a última operação antes do indiciamento, começam a surgir as informações e haveria uma contradição entre o que se coletava e o que dizia Mauro Cid, dando a entender que Mauro Cid omitira informações ou mesmo as escondera com essa intenção. Portanto, um papel mais grave do que o que seria a omissão. E aí começou a especulação de que a delação dele, Mauro Cid, poderia ser anulada. Vocês se lembram disso? Seria o fim da delação de Mauro Cid, porque ele omitira informações ou mesmo mentira para os responsáveis pelo inquérito em sua delação. Vocês se lembram disso? Havia a expectativa de que a delação de Mauro Cid caísse. E aí o ministro Alexandre de Moraes faz um novo depoimento. Toma um novo depoimento no Supremo Tribunal Federal, depoimento em 21 de novembro de 2024. E aí, nesse depoimento, Mauro Cid, digamos assim, complementa as informações e preenche o espaço do que seria a omissão. E aí, nesse depoimento, recentíssimo, para além de corroborar o conjunto de informações segundo os quais havia sofrido pressões variadas de Braga Neto por informações e por também fechar discurso, alinhar discurso nos depoimentos sobre as investigações, surge a informação que Mauro Cid complementa, porque na primeira reunião, nos primeiros depoimentos, ele se refere a uma reunião havida na casa de Braga Neto, reunião do dia 12 de novembro de 2022, como uma reunião de pouca importância, uma reunião que ocorrera com os elementos com os indivíduos que seriam parte do movimento golpista, da tentativa aquela do plano verde e amarelo, tal, de prender Alexandre de Moraes, envenenar Lula, mas que nessa reunião não se tratara especificamente de golpe de Estado, né, de preparação para o golpe. E aí, no depoimento do dia 21 de 11 de 2024, um depoimento muito recente, agora em novembro, Mauro Cid vem para apresentar elementos que dariam outro peso à situação. Nessa reunião, teria havido, aí sim, ato preparatório, discussão sobre golpe e, como consequência disso, em dias seguidos, em Palácio, e aí há um lapso, porque não fica claro se é Palácio do Planalto ou Palácio do Alvorada, Braga Neto teria levado dinheiro numa caixa, numa sacola de vinho, dinheiro para financiamento dos atos que se preparavam. É isso que Mauro Cid diz. Então, elementos novos. E isso, por óbvio, tem uma gravidade muito grande. Nas primeiras delações, Mauro Cid
E a gente precisa tentar sobre a evolução, sim, da delação de Mauro Cid. Nas primeiras delações, Mauro Cid não fala sobre esse grau de participação de Braga Neto. E aí, nessa delação do dia 21 de novembro, ele apresenta Braga Neto não apenas como o gestor, uma espécie de liderança na hierarquia da atribuída organização criminosa, em casa, preparando um ato golpista, como na sequência, num outro encontro, levando o dinheiro para financiar o ato. Isso é o que está na petição da Polícia Federal, a título de novas provas, elemento que, compondo com a tentativa de obstrução de justiça, de interferir na instrução penal, justificaria a prisão preventiva de Braga Neto. Isso é o que está aí. Sim, com base, sobretudo, na delação de Mauro Cid. A delação de Mauro Cid é a chave aí para essa história. O que mais há a esse respeito? Eu quero insistir na ideia de reforma da delação de Mauro Cid, pessoal. E aí o Gabriel Werner e o pessoal que discute isso aqui tem todo o direito de considerar a delação de Mauro Cid uma chave fraca. E acho que há uma fraqueza, sim, pessoal, francamente falando, na evolução da delação, certo? Porque Mauro Cid, segundo o meu juízo, a delação de Mauro Cid deveria ter sido anulada, porque ele claramente omitira informações. Depois, já agora quase em dezembro, no final de novembro, porque aí pressionado diante dos fatos que surgiam com a operação mais recente, aquela que prendeu Mário Fernandes, entre outros, ele reforma a sua delação e aí entrega Braga Neto, até então poupado.